Tulha. Hoje é dia 16 de dezembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1779, 4 páginas, 42 logias e 12 máximos. O tema, conceito técnico. A especialidade é autopesquisologia. Definição. O conceito técnico é o produto da faculdade de investigar, capaz de levar alguém à compreensão temporariamente conclusiva quanto a determinado procedimento no universo da tecnologia e da paratecnologia. A apreensão intelectual, a autocompreensão técnica, a intelecção do experimentador, a autopercussiência técnica, o escrutínio pessoal, a nutrição informacional, a catálise do discernimento. Na argumentologia tem a taxologia, com os conceitos técnicos em geral, podendo ser classificados em duas categorias básicas, os incompletos e os completos. Nós, então, mostramos alguma coisa nisso. Na remissologia, no meio de 15 itens, nós temos 5 básicos aqui que nós citamos. Conceito de conscienciologia, corpus da conscienciologia, intelecção e matematização do conceito. Frase enfática. Segundo a técnica do detalhismo, a investigação da nuance mínima de pesquisa permite, em certos casos, aferir exatamente o conceito técnico no âmbito estrito da autopesquisologia. Você vive atento aos conceitos técnicos? Você os emprega para ampliar o autoconhecimento? Agora, pergunta. Minha mãe tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e foi internada essa madrugada em crise aguda. Venho tentando esterilizar energia para ela desde que conheci a conscienciologia, mas não surtiu efeito. Estou me sentindo meio perdida, pois ela nunca teve aceitação quanto à vida e sempre foi muito deprimida. Ela tem 70 anos e o quadro é grave. E meu medo maior é que ela dessome nessas condições e precise enfrentar uma melex. O que eu posso fazer em favor dela à distância, já que ela se encontra internada em unidade de terapia intensiva? Estou perdendo as forças porque sou a única da família que sempre teve fé, e com isso nunca surtiu efeito prático. Olha, o problema todo seu é o seguinte: faça a esterilização da energia para ela onde você está. Vamos trabalhar e fazer o que a gente pode. Tudo tem sua razão de ser. Uma outra coisa, você está querendo recuperar um negócio, ela tem 70 anos, quer dizer, tem que ir com calma com isso. Né? Muitas coisas já se passaram. Outra, quero saber a opinião do senhor em relação às profissões de nível acadêmico que existem e qual poderia se dizer menos distante da conscienciologia. A minha prioridade no momento está sendo estudar a conscienciologia e, por isso, acho que meu estudo com música não está fazendo mais sentido em relação a outros trabalhos intrafísicos. Quero algo que possa dinamizar a minha evolução. A medicina é o mais indicado por trabalhar muito o mental soma? Não, aí é mais indicado porque você ajuda mais diretamente os outros no tapa. Mesmo não querendo, o médico é obrigado a assistir os outros. Ele sempre vai. O trabalho de um médico cuidando da saúde física não seria apenas TACOM? Não. Ele também tem TARES, e muito sério. Só as indicações que ele dá melhora muito, esclarece, dá sentido para o destino da pessoa. O senhor poderia me dar exemplos de trabalho mental somático para eu unir a conscienciologia? Hoje em dia tem como trabalhar apenas com a conscienciologia? Olha, seria bom você pegar o CD-ROM da enciclopédia e ler para valer, fazendo crítica àquilo que você lê. Há como conciliar a produção intelectual, acadêmica, científica da medicina? Olha, esse é outro, tá? Coincidiu, não tem nada a ver com isso. Com a produção de GESCONs para a conscienciologia, devo priorizar um ou outro ou trabalhar com os dois? Qual é o ideal? O ideal é meter os peitos. Tira o
o sutiã, joga fora e mete os peitos, arregaça as mangas e vamos suar sangue. Agora, ó, para os dois aí eu quero dizer, olha, eu não tratei nada disso, coincidiu. A pergunta número 2 e a pergunta número 03 aqui, ó. Todo um depois do outro, tudo sobre o mesmo assunto. Vamos pensar, vamos trabalhar. Estava dando... Tem alguma coisa mais séria nesse verbete hoje que eu escrevi sobre o processo de medicina, assim? Você já olhou? Ô, Margarida, dá uma olhadela para mim, vê se tem alguma coisa sobre medicina aí. Estava dando uma olhada no curso Balanço Existencial, que é R$ 410 à vista. Por que o curso é tão caro assim? Vocês têm muita despesa com ele ou é só em virtude do lucro mesmo? Pessoas de boa vontade em evoluir, mas sem dinheiro ficam de fora? Não acha que em curso como esse o preço deveria ser mais acessível? E a mega fraternidade para com os pobres como eu? Olha aqui, não fica chorando as mágoas, não, fica querendo fazer linguicinho. Primeira coisa, nós nunca deixamos a pessoa que queira fazer curso sem fazer. Isso é regra que é antiga, desde que o Instituto foi criado em 1988. De modo que não é bem assim. Agora, o Loche vai explicar para você por que tem esse preço. Explique aí para ele. Primeiro que esse curso ele é um dos mais baratos, proporcionalmente à carga horária dele. É um curso de... Você quer falar? 4 dias. São 4 dias, considerando que é manhã, tarde e noite. Nós temos cursos de energia, imagine, nessa época tem um calor enorme, então ar-condicionado ligado esse tempo todo, energia elétrica também para iluminação, nós temos a questão do auditório, que tem um custo disso, e toda coffee break, que tem a parte também de alimentação, material de apoio como apostila, então uma série de custos que são investidos no próprio curso. Além disso, todas essas instituições, elas se sustentam, que estão envolvidas no curso, se sustentam a partir dos seus próprios cursos. Então tem a finalidade de justamente... tertuliário aqui já não cobra nada. Mas toda essa infraestrutura que tem aqui como tertuliário também tem repercussão nisso. Então é importante saber que as coisas não são feitas de graça. A gente queria muito até que esse curso não precisasse cobrar nada. Mas quem que vai pagar a luz, quem que vai pagar a energia, quem que vai pagar a impressão das apostilas e a sustentação das próprias instituições? Vale a pena lembrar que todos os professores desse curso, que são em torno de 20, não recebem nada por isso. Tá? Então são todos professores voluntários, os monitores a mesma coisa. Então isso só é possível, até mesmo com esse preço, porque a grande parte do trabalho... Não, seria inviável, aí sim. Então acho que é importante. 20 professores tem? Em torno de 20 professores. Então, fora os monitores, que é em torno disso. Vocês estão aí com... Nós temos aqui. Aí? Sim. Seria bom você me dar depois. Tá. Então, é importante deixar claro que não adianta a gente querer fazer algo que não tenhamos condições. Né? Então, tudo isso é cobrado para que possa ser viabilizado o curso. Está no final, Valdo, são as 2 últimas páginas. Antes dessa. Então, vale lembrar. A questão da Max Fraternidade que foi perguntada, só da questão do voluntariado, todo mundo está trabalhando em prol disso. E como o professor Valdo colocou, se a pessoa tem uma dificuldade, precisa de uma condição especial, manda a proposta que a gente vai avaliar, vai conversar. A gente nunca deixou uma pessoa de fora porque ela não tinha o dinheiro. Então isso tudo Mas nós temos que ter os pés no chão, que é importante realmente viabilizar o curso. Tá? Agora outra aqui. Há 2 dias o senhor referiu-se ao fenômeno dos sonhos recorrentes como sendo uma retrocognição. As retrocognições acontecem tanto no estado onírico quanto numa projeção lúcida? Sim. E pode acontecer também na vigília física ordinária. Pergunta. Desde que viajei à Alemanha, esse fenômeno começou a acontecer com mais frequência. Abre o olho. Fica de olho. Alemanha ainda, hein? Epa. Passado brabo, olha bem isso. Quero saber o que é EV e como se pratica o mesmo. Você pode falar aí? Essa aqui é a pessoa de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Na Enciclopédia da Conscienciologia são 3 verbetes falando de EV. Efeito do estado vibracional e impedimento ao estado vibracional.
Esses verbetes você pode fazer o download no nosso site. Além disso, nos 700 experimentos, tem 5 experimentos falando do estado vibracional, que é entre a página 348 até a página 354. No Homo Sapiens Reurbanizado são 7 capítulos, também da página 800, e o 7º está na página 810. E no Projeciologia tem um capítulo na página 497. Então tem aí um vasto local para ele. Informativo. Banho de loja informativo. Mais do que isso, cadê o Mário? Precisa chamar o Mário para dar o escambau. Se não existe expiação, o que leva uma pessoa a nascer com a doença do tipo holoprosencéfalo? Quem é que falou que não existe expiação? A sua vovó? É a vovozinha. Tudo é expiação, tudo tem a causa e efeito. Que é isso? Que besteira é essa? É um transtorno caracterizado pela ausência de desenvolvimento do prosencéfalo, lobo frontal do cérebro do embrião. Nós sabemos disso. Agora, veja, a expiação do processo, isso aí é uma coisa relativa. Eu falei no Mário, o Mário apareceu. É uma coisa relativa. A pessoa tem que ver o processo da genética e da holobiografia da pessoa. Né? O senhor poderia fazer o correlacionamento entre o conceito técnico, procedimento técnico e rotina útil? Sim. O caso, a primeira coisa é a seguinte: conceito técnico é você ter ideia a respeito de uma realidade do cosmos de uma maneira racional. Então, isso aí é o conceito técnico. Você vai ter uma ideia a respeito daquela realidade. Você pode até definir essa realidade, você pode aplicar essa realidade, você pode ver como é que ela se desenvolve. Isso é o conceito técnico. Agora, o procedimento técnico é o que você faz com esse conceito técnico. Qual a aplicação que você faz? Que vivência que é que você desenvolve com esse conceito técnico? Então, ele te dá um procedimento. O procedimento, outro nome que o povo gosta demais, aí, é processamento. Como é que você coloca esse conceito em processamento? Então, ele sai da teoria para a vivência, para a prática. Agora, e depois a rotina útil? É a hora que estabelece o procedimento técnico dentro de uma rotina útil. Então, os seus hábitos são sadios e você cria o rame-rame produtivo. Isso é a rotina útil. Acho que isso é uma coisa tão fácil. Então, veja, da teoria você passa para a vivência total, através do discernimento. Então, da teoria você começa a viver a realidade. Poderia explicitar melhor a relação autoconscienciometria e dinheiro? O senhor comentou há pouco que se a pessoa quer ser milionária, tem de se conhecer. Poderia ampliar esse assunto? O caso é o seguinte: esse negócio de ser milionário, a melhor coisa que tem não é ser o Ike, sabe? Nada disso não. É ser, por exemplo, o transmentor. Eu acho o transmentor mais rico do que o Ike. Sabe como é que é? Agora, o Ike está fazendo umas coisas agora com ideias boas para aplicar o dinheiro dele. Vamos ver se caiu a ficha. Pois é, não, tem uma série de condições aí. Ele aí é uma pessoa interessante para a gente conversar, estudar. Vale a pena. Parece que está querendo mudar mesmo. Agora, o problema todo é o seguinte: primeira coisa, então, é ver. É preferir você ser evoluciólogo do que bilionólogo. Entende? Pensa bem isso. Agora, a gente tem que ter um pé de meia, mas para isso você não precisa ser milionário, você não precisa ser bilionário, você pode ser só Mi. O Mi já é muita coisa. O Mi já resolve, sabe? Mi, alma, etc. Tal, Aí já resolve. Agora, a Bi já é muita coisa. Você não vai saber o que você vai fazer com isso. Por isso que os bilionários americanos estão dando aquela dica para a pessoa distribuir o que ela tem, pelo menos a metade, de cara, para ver o que dá. Porque é muito desperdício de dinheiro, é muito esbanjamento, é muito excesso. Agora, a pessoa alcançar 1 milhão, por exemplo, hoje, você sabe, 1 milhão também não dá para fazer muita coisa. Se a pessoa tem uma família grande, 1 milhão não vale nada. Pouco tempo.
do jeito que é o dinheiro hoje. Antigamente isso tinha, na época do Ibrahim Suede, por exemplo, quem tinha 5 milhões já era um problemão. Hoje já não é tanto assim mais. A gente tem que acrescentar isso aí. Talvez hoje já comece a ficar bravo uma pessoa que tem 10 milhões, já 20, aí já começa a ficar bravo. Porque a pessoa tem que estar de olho no dinheiro dela, aquilo vai dar trabalho, vai ocupar o tempo mental dela, o tempo físico. Isso aí é problemático. Agora, naquela época o dinheiro valia, hoje não está valendo tanto mais. Isso está muito relativo, a gente vê. Principalmente se a pessoa tem cargos, tem gente, dependentes, condições, ou um trabalho que ela queira fazer maior. Eu, por exemplo, eu fiz meu pé de meia e depois ampliei um pouco do pé de meia de propósito, que eu tenho que publicar a enciclopédia que eu vou fazer. Na época, se eu não tiver dinheiro, não alcançar ninguém, como é que eu fico? Eu fico sem fazer isso? Como é que eu fico com a cápsula do tempo? Como é que eu faço o auto-revezamento? Tem que ter dinheiro. Agora está começando a aparecer já as coisas para a gente ajudar, etc. Tal. Mas eu estou seguro, morreu de velho, principalmente lá em Minas Gerais. Mesmo assim, ele dessomou. Você está entendendo? Então, você tem que arranjar um processo sério para se prevenir dentro da sua PROEX. A minha PROEX, por exemplo, o custo PROEX meu é dos mais elevados. O que eu estou querendo não é fácil. Já tem 8 volumes desses. Como é que fica? Outra coisa, eu não quero publicar só virtualmente. Sabe que virtual, muita coisa é tapiação total. Né? O processo tem que ser a coisa concreta, legal o negócio. Eu gosto de ver com as papilas dos meus dedos. Sabe como é que é? É tátil. Então, como é que chama? Se dá um jeito nisso aí. O processo de tato é uma coisa séria. Eu já escrevi sobre isso, essa percepção háptica. O processo é háptica, com H. O negócio vale a pena pensar. Agora, gente, então, voltando ao conceito técnico, nós estamos aqui nessa condição. O conceito técnico incompleto. Comida. Então, só pelo ato de espalhamento da comida no prato durante o almoço, não comprova ser você portador da síndrome da dispersão consciencial. Tá certo? Isso é para vocês. Agora, conceito técnico completo. Mini ferimentos. Pela frequência dos mini ferimentos, escoriações nas mãos, você pode apurar exatamente o nível dos próprios reflexos neurológicos, a extensão dos atos pessoais precipitados, a impulsividade. E a importância de submeter-se à experiência do laboratório conscienciológico da mobilidade física rígida, o IFV, que é da cerebrologia, da psicomotricidade, que é o sistema nervoso autônomo, é isso aqui. Então, veja, pela sua mão, a gente já vai ver o nível do seu equilíbrio. Só olhando a sua mão. E daí que eu olho. E, não vou ler a sua mão, não. Eu vou ver a tele. O que aconteceu com você? Como é que é os seus atos precipitados? Por aí a gente já vai ver a pessoa. Então, vocês vejam. Isso é conceito técnico. Valdo, essa questão desse aqui, as escoriações... Sim. Eu queria que você aprofundasse como é que dá para detectar aqui. A escoriação aparece logo. Eu, por exemplo, eu tive um acidente e quando eu fui para casa ainda tinha dezenas de escoriações, ao todo eram 56, eles contaram. Eu pedi para contar e anotar no papel para mim. Então eles me contaram, o corpo todo eu pelado, examinaram tudo. Tinha 56 escoriações. Por quê? Eu fui atirado a uma distância de muitos metros, aquilo deu volta, bateu numa opção de coisa e tal. Então, o negócio não era fácil. Entende? Agora, essas escoriações eu tenho que dar desconto. Por exemplo, nesse meu caso aqui, deu mais nessa mão, aonde deu as escoriações. Os sinais estão tudo aqui, ó, bem claro. Tem cicatriz, tudo quanto é jeito. Entende? Agora, o pior era o meu braço, entendeu? O dedo que quebrou, a perna que foi amassada, isso tudo aí. E a cabeça que foi rachada, né? Francamente.
literalmente rachada. O problema... Quer dizer, não foi fraturada, ela foi rachada mesmo. O problema... Foi. Não, eu tenho um negócio, quer dizer, a minha cabeça, eu tenho a cabeça dura. Então, de vez em quando, eles fazem assim para ver se sai alguma coisa, né? Alivia e tal. É impacto terapia. Isso aí foi impacto terapia. Foi assim que eu aprendi. O problema do... Hoje eu distribuo essa técnica. O problema do reflexo, ele provoca escoriações, a pessoa está com problema de reflexo. Não, a falta do reflexo ou a precipitação, uma pessoa impulsiva, precipitada, uma pessoa dispersiva, a tendência dela é arranjar cicatriz nas mãos, para conversar. Fora o dedão do pé, que ela vai tropeçar, vai ter o hálux, vai ter problema, ela vai cair. Outra coisa, perto dessa pessoa não deve ter escada, não deve ter quina, nem quina de móvel, nem quina de parede, nem quina de nada. O problema dela é a esquina. Então ela tem que dar um jeito. Não é skinner, não, é esquina. Mas então, você tem cuidado com isso. O reflexo, essa falta de reflexo é um problema só neurológico, ele tem uma conotação também... Não, ele acaba mostrando o processo intelectual também, né? Por causa do reflexo. A pessoa começa a ter muito acidente. Uma outra coisa, ela tem acidente e começa a xingar. Bateu! Então, já xingou tudo quanto é objeto em torno dela. O que acontece? O óleo pensando dela já fica totalmente viciado. Patológico, negativo. Aquilo ali cria um problemão. Escuta, eu estou vendo que o Rodolfo está por aqui hoje. Onde é que ele está, hein? Cadê o Rodolfo? Está trabalhando. Escuta, Rodolfo, você tem até amanhã para entregar o seu verbete, senão vai ter comigo. Eu subo aí, hein? Cuidado comigo. Olha, nós agora já temos só 11 que está faltando aqui. Há muito tempo que eu não apareci, o negócio a gente estava aqui, esperando, seriamente. Agora, você olhou bem, até lá dentro você examinou, hein? Descobriu o cara lá dentro, pensou o Rodolfo lá dentro do estúdio, entende? Está de olho. Mas então você entendeu bem o negócio das escoriações, né? Como é que nós ficamos aqui? Isso aí é sério. Pega cada um agora e olha a mão direita. Se você é destro, se você é canhoto, olha a mão esquerda. Você tem que ser esquerda. Olha a esquerda. Vê quantas marcas você tem nos dedos e nas costas da mão. Alguém aí tem, por exemplo, 6 marcas? Se tem 6 marcas, mostra, no mínimo, que a pessoa, na época da adolescência, devia ser precipitosa. Como é que está? Agora, ó, vocês abençoam que todas elas desapareceram com o tempo, é isso? Que beleza, né? Sumiu. Eu não tenho provas, eu não tenho indícios contra mim. Tá certo? Acabaram. Professor, problema. Sim. Então essa pessoa tem que ficar muito longe do carro, dirigir. Não, eu já dirigi carro, nunca tive nada com processo de carro. O quê? Não, o problema todo é o seguinte, você está falando por quê? Por causa de sol? Não. A pessoa que tem esses acidentes... Não, acidente é uma coisa. Não estou falando aqui de acidente. Eu estou falando do acidente provocado pela própria pessoa nas mãos dela. Não é o meu acidente, é outra coisa. Sim, acidente e doença não entra nessa. Professor, o que eu quero dizer eu não tive culpa do acidente. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa pessoa que tem essas dispersiva, é bom que ela fique longe do carro, dirigir o carro? Como é que eu não entendi? É assim, ó, o senhor falou que quem tem muita marca na mão... Os árabes se entendem.
Mas, cara, quem tem muita marca na mão é sim, dispersivo. Então ele está falando, nesse caso, é bom que essa pessoa dispersiva fique longe do volante? Ah, sei, aí depende. Pelo seguinte, uma pessoa ela pode ser dispersiva, como eu estava falando, durante a adolescência. Chega num ponto que ela acerta a vida dela. Ela amadurece, os hábitos ficam melhores, entende? E ela cria uma conduta, um comportamento que é totalmente diferente. E ela, às vezes, domina as máquinas. Então, a primeira coisa não é essa, não. Viu, Sérgio? Tem que perguntar para a pessoa o seguinte: como você convive com as máquinas? Antes de pegar o carro, a pessoa devia dizer, por exemplo, como é que você convive com as máquinas? Você se dá bem com o telefone, com o liquidificador, com o fogão, com a geladeira? Já houve algum acidente com você? Com essas coisas bem normais. Agora, o computador, por exemplo, como é que é você? É aí. Se a pessoa fala, não, eu já tive problema com isso, isso aí é perigoso. Aí é bom ela estudar 2 vezes o processo de dirigir. Porque, às vezes, está faltando, entende? Reflexo. Reflexo, no caso, está faltando observação, atenção, entende? Então, é disciplina, método, a pessoa não tem. É um perigo, por exemplo, uma pessoa que briga com a namorada e pega o carro. Isso é um perigo. É assim que acontece. Um monte de filme começa desse jeito. O cara brigou com a namorada, pega o carro e daí a pouco cai no despenhadeiro. Aí é o primeiro. Geralmente eles fazem isso como um preâmbulo do livro, do filme. Depois é que entra, 5 anos antes. O que aconteceu? Está vendo? Essa aqui é a técnica que eu estudei lá em Hollywood, né? A gente sabe como é que é o processo entende? Do enredo. 5 anos antes. Como é que foi? Before. Entende? Aí vem. Você entendeu, né? Agora, esse processo, Wilson, é muito importante para ver a pessoa como é. E, você vai examinar a mão da pessoa e você vê que tem uma cicatriz recente. É preciso ela explicar por quê. Você está entendendo? Se ela ainda está recente, e às vezes tem uma porção junto, você está colecionando marcas. Isso é um processo de tatuagem técnica. É isso? Então, é preciso examinar. Mas geralmente essas atribuem isso à pressa, que tem que fazer o trabalho. A pressa é a desculpa da pessoa precipitada, impulsiva. Em Brasília, o nome é assodada. É o assodamento. Os políticos gostam desse nome porque é mais bonito. Sabe como é que é? Então é a mesma coisa. Isso aí não tem desculpa, não. Só desculpa. Tem que examinar. Agora, uma coisa. Pior é quando é uma mulher que se cuida, vaidosa, toda produzida, e você vai olhar a mão dela, está toda alterada. Eu sou especialista em dessas coisas, porque eu estudei no Japão com Sakurai. O que eu fiz de mudança de mão atrapalhada, principalmente de mulher, não está no gibi. Eu trabalhei nisso praticamente 3 anos. Entende? Que é um negócio sério. Por exemplo, a Dercy Gonçalves tinha uma mão horrível. Entendeu? Eu acertei tudo. Mas naquela ocasião, ela tinha só uns 60 anos por aí, 50 e tantos. Ela viveu o dobro depois. Agora eu melhorei. Ela foi atrás de mim para melhorar minhas mãos. Não, porque toda vez que eu estou em qualquer coisa de fotografia, eu filmo, eu tenho que fazer assim com as mãos para não aparecer minhas costas das mãos. Porque não dá. Então, entende? Aquela pessoa que esconde a mão na hora de tirar a fotografia. Tem um monte de mulher assim. Porque o tipo da mulher boba é aquela mulher que está tudo errado e ela faz assim com a mão na hora de tirar a fotografia, por exemplo. Uma coisa qualquer que apareça as mãos. É bobagem. Aqui depõe contra ela, porque as costas da mão e o colo aqui, é o que aparece em primeiro lugar a idade da pessoa. Se ela está tirando foto e ela é de muita produção, quer dizer que ela se cuida. Então isso aí ela esqueceu, ela não sabe. Uma outra coisa, uma mulher dessa, uma moça, por exemplo, que usa relógio apertado aqui, e às vezes vai até para lá, a academia, e andando com aquilo, com o relógio, é uma boboca. Teu sangue fica na mão, represa aqui, ela vai ficar cheia de ruga em pouco tempo. Isso também é negativo.
Os caras das academias não sabem nada disso. Eu ia nas academias aí, fazendo minhas viagens nos hotéis, né? Chegava lá, eu via aquilo tudo, dava uma geral. Aí vinham os professores, todos eu tinha que dar aula para eles, sobre o processo. Por que era importante e tal. Um monte de gente eu falei, até fora do Brasil, sobre isso. De modo que costas da mão mostra o interior da consciência. Isso é que é engraçado. As costas mostram a realidade da consciência. Pode falar. Valdo, parece que você leu meus pensamentos. Eu estava com uma pergunta aqui de alguns minutos e você falou do tema aí desse sacrifício, né, que as pessoas muitas vezes se submetem. Eu estou vendo que você está aí hoje em Viva a Bahia, com as coisas todas, mas o problema é o seguinte, esse homem aí é Níger, viu gente, olha lá, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para ele. Ele é um cara que tem todo o envolvimento africano até hoje, já esteve na África, conhece essas coisas todas. Agora vocês olham para ele que ele é totalmente africano até hoje. De manhã ele foi lá me visitar, ele estava de chinelo. Olha aí, ele está de chinelo ainda? Olha aí, tá? Ele anda de chinelo. Agora veja, ele é da comunicação, uma opção de coisa nesse sentido. Faz uma média tremenda com o próprio corpo. Olha lá, ele tem um negócio pendurado no pescoço, tem uma camisa toda africana, etc. Tal. Agora ele veio, não leu nada ainda, porque ele não quer se conspurcar com os processos da conscienciologia, mas pediu para a gente para ajudá-lo para ele vir aqui. O nome dele é Níger. Níger é um país da África. E olha a cara dele, olha bem a cara que vocês vão ver como é que ele é. Agora, ele é fora de série, matéria de comunicação, muito bom, etc. Mas tem um medo danado. Ele quer chegar na conscienciologia, mas tem medo. Agora eu te pergunto, Níger, depois que o Amin te deu o banho de loja lá, você acha que você tem curso intermissivo? Então, de acordo com a conscienciologia, eu acho que eu tenho sim o curso intermissivo. Então você está perdido, Níger. Gente, alguns de vocês dão banho de loja nesse homem. Mas só que eu sou um cara extremamente perseverante, desde pequeno eu sei disso. Então, apesar de eu estar perdido, eu acho que eu posso me encontrar. Então... Ele está marcando um encontro consigo mesmo. Exatamente. Na verdade, eu chamo isso... Agora, ele é fora de série, tem uma aura muito positiva. Isso eu não falei para ele, eu estou falando agora. Ele tem uma aura muito positiva. Ele, em si, ele é generoso, paciente e cheio de problema, mas dele. Mas com os outros não, o cara é bom. Correto. Agora, então, eu falei com ele para ele começar a estudar isso, porque ele tem curso intermissivo. E fica apalpando só. Você está entendendo? Ele não assume o processo. Então, porque é o seguinte, professor, eu prefiro entender tudo da minha maneira, porque desde quando eu vi o princípio da descrença, que você falou, eu parei para analisar isso legal, o que seria uma descrença, e reduzi ao zero e vi que a descrença seria você entender tudo por você. Então, como filosofei muito desde pequeno, eu vejo a conscienciologia como mais um arquétipo criado. Alguém contatou você aqui, a Marta, falou com você, qualquer coisa? Como assim? Falou em coisa? A Marta está aí? Não? Ela não está aqui. Porque eu queria perguntar sobre as coisas suas em relação aqui. Alguém entrou em contato com você? Foi você? Ah, sei. Pois é, mas a Marta que sabe. Pois é. O holociclo. Sim, não. Mas o caso é que parece que teve alguma coisa antes. A Marta entrou em contato com você? Exatamente. Eu enviei uma carta primeiro, aí a Marta... Pois é, porque foi um negócio daqui que eu passei para ela. Agora, vê se vocês dão um banho de loja no homem, tá? Tudo por colega favor, da eu gente. quero. Esse aí é colega da gente, olha bem. E está muito africanado demais. Né? Africanês, africaner,
da África do Sul, não é isso? Afrikaner. Ele com certeza tem curso de ensino, porque ele não leu nada da Conscienciologia, mas ele não leu nada. Ele fala no padrão da Conscienciologia. Pois é. Não, porque como você me diz, no meu ponto de modo vista, que eu você está concordo encantoado por você mesmo, Níger. Não tem jeito, tá bem? Níger era nome de cerveja preta no Brasil. É mesmo? Níger. Cerveja preta. Alto nível. Tenho 50 anos e descobri a Conscienciologia faz pouco tempo. Minha esposa e eu terminamos um curso espírita de 4 anos, de um dia por semana. Não estou satisfeito, pois se tornou repetitivo e limitado. Minha esposa descobriu isso como média e eu como uma pedra. Me identifiquei com o professor quando disse que não estava para consolador, e sim pesquisador e esclarecedor. Conheço a Projeciologia faz muito tempo, através de Lobsang Rampa, autor do livro Você e a Eternidade. Qual a sua opinião? Ele é péssimo. O Lobsang Rampa, ele fazia negócio com o processo da projeção. Tem 19 livros dele que ele escreveu. Agora, não vale a pena lá no fundo, não, porque a intenção dele era aparecer e fazer dinheiro com o processo. Ele foi um comerciante, Lobsang Rampa, e inventou a opção de besteira, que é negócio de mudar de uma hora para outra da idade, opção de coisa. Tem muita besteira dele. Qual a consciência mais evoluída que já habitou a Terra? E quais a mais evoluída que habita atualmente? Seria o professor? Não. É menos, bem menos do que isso. O caso todo é o seguinte: do povo que já, a mais evoluída que já habitou a Terra, eu não sei. Seria bom você conversar aí, talvez com o Serenão, ou com uma consciência livre. Agora, a mais evoluída que habita atualmente. Eu tenho minhas dúvidas entre o Loche e o Arlindo. Nós estamos estudando para ver o que é. Não é isso? Agora, é necessário a gente ver. Agora, tem outros que estão aparecendo que eu ainda não estudei. Por exemplo, o Níger é um, eu não sei, né? O nível que ele está, sei lá, com essa máscara africana, se não tem um Serenão atrás dele, ali. De modo que o processo todo é a gente pensar. Agora, o meu caso é o seguinte: eu sou Bedel, presta atenção, Bedel de amparador. Se você acha que isso é bacana, eu sou bacana. Está entendendo? Bedel de amparador. Bedel de Tenepes, por exemplo, a Tenepes, eu sou Bedel. Se vocês não sabem o que é Bedel, está ótimo. Vai no dicionário para ver o que é. Já dá alguma ideia. Levando em consideração que de Seriex passada tivemos morfos pensênios personalizados e diversos pensamentos de época, o que dizer dessas influências na atualidade? Esse morfo pensênio influencia de forma negativa atual? Olha para mim aí qual que é a forma holopensênica, aquele verbete, seria bom dar para ele, né? Aqui é a forma. Tem que falar para ele sobre a forma. Tem um verbete que chama forma holopensênica. Para você começar a estudar, seria bom ver isso. Ele está aí no CD-ROM. Agora é só olhar. Pois é. É só olhar. Escuta, eu queria saber se a Cláudia está, já entrou aqui, ela está aqui? Ah, está aqui. Gente, vocês vão dar agora umas palmadas para ela, mas espera, deixa eu explicar primeiro, para vocês ver o tamanho das palmadas. Pelo seguinte, ela é fora de série, coordenadora do Patrimônio Histórico e Museológico do Estado de São Paulo. Sabe tudo sobre os problemas. E ela veio ajudar a gente no processo do Mega Centro Cultural da Holoteca. Por isso que está ali. Eu conversei com ela, a dona está por dentro de tudo. Sabe, aquele Museu da Palavra de São Paulo, tudo isso, ela é doutora nesse assunto. De modo que, seria bom ela até, talvez, dar uma conferência aí para a turma. Eu acho que seria bom isso, vocês pensarem nisso aí. Como é que fica? Agora vocês podem dar as palmas.
Bom, eu agradeço. Se eu merecer 10% desse elogio, dessas palmas, já sou uma pessoa mais feliz, saio mais feliz daqui hoje. E quanto à conferência, é só a gente agendar. Vai ser um prazer. Seria bom a turma estudar isso aí, viu, Lóis? Pega aí com o povo aí, vamos ver quem é que entra nisso, tá, meu Felipe? Vê como é que é. E ela é interessante, a visão dela, ela tem a cosvisão. Nós aqui procuramos todo mundo que bate perto, que se aproxima, para assimilar a pessoa quando ela tem cosvisão. Que é o que interessa para nós, é cosvisão. Então aqui tem político, que vem aqui, o economista que vem, o outro que vamos dizer, até literato, escritor, o que tem filósofo, todos esses já apareceram. Entende? Sim. Não, esses aí são os representantes nossos do bairro. Não, esses são filósofos do nosso bairro. Na minha terra havia um cara que era o filósofo. Andava com a farda, tudo direitinho, era o filósofo. Era um personagem de rua. Então era o filósofo da cidade. Aqui nós temos o filósofo de bairro, são vocês dois. Isso é fora de série. Entendeu? Professor Walter, hoje de manhã, aqui no B, hoje de manhã a gente esteve conversando com a Cláudia a manhã inteira, e foi bem interessante, porque ela realmente tem isso que o senhor falou, essa visão maior e da experiência do dia a dia. Então, por exemplo, dentre as tecas todas, uma sugestão bem prática que ela deu, a gente tem que primeiro ter a classificação, a taxologia de todas as tecas, selecionar aquelas que a gente acha que deve compor uma primeira amostra grátis da holoteca e fazer o trabalho com essas amostras grátis já dentro daquele espaço que vai ser liberado na holoteca. Agora, seria bom ela fazer uma conferência aí e vocês cravarem a Cláudia de perguntas sobre os assuntos todos. Muito importante isso. Vamos ter esse final de semana agora o congressamento, né? Está começando amanhã. Se a gente pudesse encaixar, não sei até quando ela vai ficar aqui. Ah, vai embora hoje? Ah, tá. Tem que marcar uma então, a gente programa para janeiro, fevereiro, tá bom. A gente vê então, Cláudio, para marcar aí a sua vida. Mas, ó, professor Walter, é bem interessante mesmo. E é uma visão bem prática do dia a dia e eu acho que a gente vai conseguir encaminhar bem. A parte da holoteca, nós estamos no seguinte ponto, aproveitando para fazer uma atualização. A gente conseguiu, a princípio, aqueles valores que eram necessários para startar o memorial descritivo do Dr. Oscar Niemeyer, do escritório dele. Então, caminha para agora, até o meio do ano, a gente ter o memorial descritivo e a entrada na Lei Rouanet. Até o final do ano que vem é para estar aprovado e a partir daí então a gente vai começar efetivamente a captação. Eu acredito que então, ano que vem a gente deve encaminhar essa parte processual, documental, em 2012 deve estar começando as obras. E a gente tem esse prazo de um ano para fazer o quê? Fazer essa parte de organização da holoteca. O que nós vamos expor de fato lá naquele local. É isso. Muito bom. Vamos trabalhar nisso. Professor, um ponto importante nesse processo é que ele seja organizado de forma participativa, né? E sempre que possível, envolvendo as pessoas da comunidade nas várias etapas que vão ser tratadas de organização desse acervo, de extroversão. Então, eu fico à disposição, sim. A gente está em contato direto por e-mail também. E a gente voltamos a falar no início do ano para conversar com todo mundo, dividir tarefas, que eu acho que vai ser importante, para, enfim, cumprir o prazo do doutor César ali, que é bem... Vamos ver. Está ótimo. Obrigada. Muito bem. Vale a pena atualizar também, ainda no BH Centro, que a gente fez a contratação de uma banca jurídica especializada na área de incentivo cultural, que é do Dr. Fábio Sesnick, que inclusive foi quem nos indicou a Cláudia, porque ele trabalha com isso lá em São Paulo. Então ele já está contratado, nós já estamos trabalhando com eles dentro do processo. Muito bom. Mas então... na exemplologia, esse segundo item, eu entendi, tudo bem, mas eu queria que se aprofundasse no caso da conscienciologia. O conceito técnico completo, é isso? A observação conclusiva capaz de oferecer a compreensão satisfatória, mesmo temporária, do objeto pesquisado. O que você quer saber disso? Dentro da conscienciologia, eu posso dizer que toda Verpom entra nisso aqui?
Até um certo ponto. Agora, nós temos que lembrar sempre, em matéria de VERPOM, de observação, de pesquisa, de investigação, de construto, que tem uma coisa muito séria, que é a temporariedade disso, a efemeridade disso, como isso é fugaz. Então, toda conclusão, ela tem que ser temporária. Entende? Escuta, eu estou vendo que você chegou, Eduardo. Você vai ficar aí até o fim? Eu queria falar com você uma coisinha hoje, pode ser? Depois que acabar. Você fica aí hoje? Não, eu estou falando é Eduardo lá atrás. É Alexandre lá atrás. É, Alexandre, que eu vi você, mas tem um negócio que está relacionado com isso, que é com ele. O negócio é Alexandre. Tá bom? Pode ser? Agora, ó, você vai ficar aí também, não é? Eu quero falar uma coisa. Envolve aí um pouco. Professor. É a mesma coisa. Professor Valdo. Sim. Em relação à questão, li a palavra dispersão, linkou com uma outra pergunta que eu tinha numa outra tertúlia, mas em relação aos intermissivistas na Europa, o que a gente pode fazer para acessar eles com mais facilidade? O ideal é você fazer um kit em inglês bem bom das possibilidades da pessoa ser intermissivista ou não. Olha tudo que eu já escrevi sobre isso e vê quais são os sintomas, sinais, vivências, experiências da pessoa que pode mostrar que ela é intermissivista. Com isso, você mostra para a pessoa, faz um teste. Se ela tem 50% daquilo, é lógico que ela é intermissivista. Agora, isso tem que ser em inglês e com mais detalhes, mais do que aquele que a gente tem de 700 experimentos. Entende? Pode fazer uma coisa mais ampla, mais profunda, abrangente. Isso é o tira-tema, ajuda muito. Valdo. Tem também o tira-tema do intermissivista que ajuda. Valdo. Sim. Aqui, ó. Aqui, Valdo. Mas uma pergunta, você falou em relação à dispersão no início da tertúlia. O que você tem para falar em relação à hiperatividade, pessoas que possuem a hiperatividade? A hiperatividade, a pessoa tem que trabalhar por ela mesma, com vergonha na cara. Ela se organizar para ver o alcance do processo da hiperatividade. E outra coisa, o ideal é o pai e a mãe começar a ver a criança que é hiperativa e começar a trabalhar com ela. O ideal é entre 3 e 7 anos, para evitar que ela seja depois um adulto deslocado, alterado. Professor? Porque isso continua, se a pessoa não tiver cuidado. Hiperatividade é problema sério. Pode caminhar para depressão, pode caminhar para bipolaridade, uma série de condições. Assim, eu tive prioridade desde pequeno, foi sempre... Não, você ainda é um pouco, né? A gente vê pelo jeitão seu. Tive todo o caminho desde pequeno, assim, tem dificuldade de concentração. É se organizar, se discipline. Você tem que ter organização, tudo arrumado, sem excesso. Nada de workaholic, nada de trabalhar demais, nada de querer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Isso tudo tem que colocar na cabeça. Mas assim, em relação... E outra coisa, nada de tremer. Ficar quietinho. Agora, precisa examinar se esse processo já alcançou a sua cabeça. Por exemplo, você tem dislexia? Não. Você troca a letra de palavra? Não. A hora que vai falar, a hora que vai escrever? Não. Então tá bom. Isso aí tudo tem que ver os limites. Até onde é que já foi. Mas assim, em termos de intelectualidade e raciocínio, porque grande parte de gente tiveram essa hiperatividade. Caminhar para o taxipsiquismo. Entende? Ela raciocinar rápido. Mas não adianta raciocinar rápido, se espreme não dá nada. É preciso ver o resultado, o que ela faz com isso. Professor, você até agora, quais são os trabalhos que você já fez? O que você tem para apresentar como frutos do seu esforço? Isso é que é importante para analisar a hiperatividade. Tá certo? Entendi. Valeu, Valdo. Obrigado. Perguntei sobre a expiação em pergunta anterior, pois o professor criticou em uma tertúlia passada a expiação do Espiritismo. Sim, não entendi, poderia esclarecer, é que eles pegam na religião tudo que é provação e expiação e tiram partido daquilo para doutrinar a pessoa para ficar na seita. Isso é que é o sério. É isso aí que a gente tem que estudar. Pense bem nessa questão que você vai ver que eu tenho razão. É outro aspecto da questão da expiação. Agora, não há dúvida que existe a expiação devido à lei de causa e efeito, a lei do retorno. Isso tudo existe. É preciso examinar como é que é.
Aquilo que a pessoa procura, ela acha. Se ela procura o ruim, ela vai bater com a cara, quebrar a cara. Isso aí faz parte do serviço. Qual a melhor forma de fazer quando a pessoa que faz TENEPS irá viajar e ficar em hotel ou casa de família? É ela pensar bem para onde ela vai e os horários que ela vai fazer, o lugar que tem. Qualquer coisa, vai para o hotel. Arranja um quarto separado, só seu. Com relação ao conceito técnico-verponológico e transverponológico acumulado, o professor pode dar um exemplo da sua condição de 99% de desperto sobre o acesso dos conceitos, desse conceito técnico na próxima vida? O caso todo é o seguinte: o que interessa não é você examinar o conceito para a próxima vida. É você examinar aquele conceito novo, anel verpon agora, aplicar agora para que isso faça parte daquele auto-revezamento da próxima vida. Então o problema todo é você encaixar no trabalho que você está fazendo na, vamos dizer, composição e consecução da TENEPS. O povo está achando ruim porque eu uso muito a palavra execução da TENEPS. Então, eles estão querendo que mude agora, então eu estou mudando para consecução, só para chatear. Então, eu vou pegar. Na próxima vez que você for ver o meu texto, vai ter muito pouca execução, porque eu já executei tudo, eliminei tudo. E coloquei consecução, realização, entendeu? Uma opção de coisa nesse sentido. Só que o povo está com... Eu acho que eles estão vendo muito esse negócio do comandante Nascimento aí, e lá só fala em execução. Eles nunca tinham usado isso, estão começando a ver. A turma que está fazendo o verbete já está reclamando. Pois é, executivo. Então veja, executivo seria o carrasco, é aquele que mata, é isso? Quer dizer, está tudo errado, mas vamos por consecução, que ninguém vai poder falar nada. Só para chatear, né? Mas realização, consecução, tem uma série de condições, né? Depende do que é. Mas pode falar. Quanto ao conceito técnico, a gente pensando em rotinas úteis, você pode dar uma visão, como seria, por exemplo, os seus amparadores, que já não dependem mais de tempo, não tem ciclo dia e noite. Como é que fica essa parte de rotina, de execução técnica, ou consecução técnica do que eles fazem, das tarefas deles, assim? Olha, o problema todo é ver a realização. Eles não dão ponto sem nó. Vocês estão fazendo porque está rendendo alguma coisa. Precisa ver o que ele está fazendo para ter rendimento. O caminho todo é esse. E você é a mesma coisa, você vai seguir no vácuo dessa turma mais avançadinha. Esse é o caminho. Mas assim, aqui a gente pensa em rotinas úteis. Depois disso, tem outra, a gente não vai mais dormir, não tem mais dia e noite. Como é mais ou menos para eles isso? Olha, quem chega aqui vive igual a gente, não tem jeito. Vai ter dor de barriga, você está entendendo? Vai ter que dormir, vai passar fome se não tiver cuidado. Sempre vai ter. Vai ter mini doenças. Tudo isso eles fazem. O processo é que você tem que lembrar que eles já viveram muito. Eles têm noção do que vão fazer com isso. E outra coisa, eu passei 200 anos estudando essas coisas. Já pensou, alguns desses devem passar 1000 anos, 500 anos. Eles vêm sabendo tudo o que precisa. O negócio é muito mais sério. Pense bem. Muitos de vocês aqui, passaram 50, 60, 80 anos também estudando isso. Agora, Valdo, é um paradoxo, né? Quer dizer, eles ficam mais tempo, mas vêm mais adaptados, né? E um tempo menor. Entende como é que é? Tem isso. Muita gente tem um tempo menor. Agora, eles, como dominam bem o processo, eles estão um pouco ligando, eles são capazes de interferir nisso, porque mesmo dentro do período da fase fetal, a vida fetal, eles podem manter a consciência. Então, isso tudo para eles é fichinha. Tira de letra com o pé nas costas. Professor. Então, a gente tem que pensar nesse assunto, né, nesse nível. Alô? Aqui na página 12, ali na frase enfática, a nuance mínima de pesquisa, o que seria um exemplo de nuance mínima de pesquisa?
A nuance mínima de pesquisa é aquela que você, às vezes, tem o maior problema, porque você não sabe o que vai sair dali. Você esteve examinando tudo e aquilo ficou aquele ponto de interrogação. É uma nuance. Mas o que você vai fazer com isso? Vale a pena pesquisar? Para onde você vai levar aquilo? Quais as consequências disso? O que você tem que fazer? E às vezes isso é a chamada pérola negra. É a avis rara. É a coisa, vamos dizer, a vertente máxima. Para você caminhar na frente. Entendeu? Entendi. Então é o viés novo que você precisa de atingir. Tá, então o mínima é nesse sentido? O mínimo é nesse sentido, porque às vezes ela é mínima, porque você não sabe muita coisa a respeito dela. Entendi. Ela é aparentemente insignificante, mas, no entanto, ela pode abrir um horizonte vastíssimo, depende do que é. Pode falar você. Ali, ó, já está chegando, não, aí, já está chegando. O socorro de microfone aqui é vapt-vupt. É sobre o assunto dos amparadores. Eu queria entender melhor a especialização do amparador. Por exemplo, o espartano, ele tem uma forma de se apresentar que não é um contexto de amparo. O espartano é um guerreiro. Eu queria saber se isso é uma técnica em relação aos assistidos ou se ainda é da paragenética dele. Ele aparece daquele modo que seja mais funcional ou parafuncional. Cada um aparece como pode. Mas, é aquilo que funciona melhor. Mas isso tem a ver com o grupo que ele tem que assistir, por exemplo, Lógico, do militarismo? sempre ele olha os assistidos. Ele, na intimidade ou com os amigos dele, é outra coisa. Isso aí não interessa. Lá, às vezes, não precisa nem de aparecer muito, não, é só aquela bola de energia. Não, ele aparece às vezes vestido tipo ocidental, às vezes até tipo italiano. Às vezes eu olho. Mas por que ele ele assim. ficou Ele às vezes conhecido como parece espartano? espartano. Por que ele ficou conhecido como espartano? Que eu dei um nome para ele, espartano. Eu dou apelido para esse povo todo. Sim, mas... Porque ele chegou para mim de cara e falou assim, olha, nós somos muito amigos e temos uma interação muito grande. Você era de Atenas, eu sou de Esparta. Eu falei assim, então, ô espartano, vamos em frente, vamos trabalhar, tem muito serviço. Arregaça essas mangas. Foi assim. Ficou bonito. Isso é bobagem, né? O povo está tudo impressionado com guerra, agora execução. Isso deve ser o Comandante Nascimento. O filme está abalando a cabeça desse povo, é o BOP. Você está entendendo? A tropa de elite. Mas a forma tem a ver com a especialidade do amparador, por exemplo, a monja? É lógico, não, agora presta atenção. É lógico que ele era da turma dos guerreiros e eu era da turma dos intelectuais. É isso que ele quis dizer para mim. Então, aí temos os agora, depois, como já faz algum tempo que ele já apareceu, hoje eu já sei quem é a peça. Eu já sei, já lembrei, já tive contato. Entende? Sim, o senhor, por exemplo, é o Zéfiro. Ele é um grande cara. Nosso amigo é um grande cara. Grande cara. Mas o que eu quero dizer, o senhor, quando está no extrafísico, demonstra conhecimento pela figura do Zéfiro. Por exemplo, a monja não tem nada que ver com mosteiro. A mulher que trabalha num convento chama freira, ou qualquer coisa nesse sentido, soror. Você está entendendo? Então, ela é uma irmã de caridade. A mulher que trabalha no mosteiro, o nome dela é monja, é diferente. Convento com mosteiro. Agora, o que se passa? A apresentação dela, quando tinha as coisas que ela aparecia para mim, é tipicamente do povo das monjas. Que é a monja que usa aquele processo na cabeça, como fosse uma touca, e ela tem um negócio quadrado, quebradinho aqui, ó. Isso é do Irã. Ela usava alguma coisa que ela viveu na Catalunha e tinha contato mourisco com os mouros de lá. Então, eu chamo ela desde o início de monja, que a hora que ela fixava mesmo, que aparecia como ela devia ser, aquele esplendor de energia, e ela tentando esconder, havia o negócio dela
cara, aqui eu nunca tive uma amiga, uma professora ou alguém que usasse aquilo. Agora, eu descrevi tudo isso e dei. Quando eu cheguei na Califórnia, havia lá o Renzo, lá, um cara que tinha lá, que examinou e falou, Bolas, eu vou trazer a foto da minha mãe. Trouxe a foto dela, era igualzinha da mãe. Entendeu? Por quê? Por causa do processo da touca. Então aquilo estabelece que era monja. Agora, eu não quero dizer que ela não era monja. Ela não trabalhou em mosteiro. Não tinha nada disso. Mas é o modo de apresentação. Mas isso aí é o nome. Agora, então eu dou exemplo de acordo com isso. Por exemplo, o australino. O australino é lá de Córdoba. É mais para o sul dos processos da Argentina. E outra coisa, a Argentina é austral. Então eu coloquei o nome, australino. Que assim eu não esqueço. Que é muita consciência. Tem que arranjar uma coisa que caracteriza direitinho quem é. Então eu dou apelido para todo mundo. Valdo. Me deram o apelido de Zé, agora que aguenta, eu também estou em todo mundo. Valdo, aqui na B. Aqui na B. Valdo, e o serenão lá de Londres, que você comentou esses dias? Eles é que deram o apelido, que eu não quis dar. Sim. Ele é chamado de Londoner. Sim, mas quais Londona quer dizer londrino. Mas quais as características específicas do trabalho dele lá em Londres? E nós, minha filha, está tentando ajudar esses aí, ó. Está fazendo uma força danada atualmente. Isso Sim, que eu sei de mas assim, o mais, ele deve estar dando um jeito, porque ele, coitado, ele tem os piores encargos do mundo, porque enfrentar aqueles boboca da corte de Londres é preciso ter muita paciência. Mas o trabalho dele... Tem alguns que, se tivesse no lugar dele, não aguentaria. Mas, por exemplo, o reurbanizador trabalha muito com essa parte da urbanização da Europa. E no caso, lá de Londres, como é que é, assim, o trabalho dele? Não, ele está tudo entrosado, né, com esse povo todo, ver como é que é. Tem um outro, que é esquimó, que eu chamo, lá dos Estados Unidos também, que ajuda. E por que você não tinha comentado ainda, Valdo, desse serenão lá em Londres, só agora? Que eu não tenho contato com ele, não estou sabendo. Tem um monte de gente que eu não falo aqui, porque eu não tenho contato, não sei como é que está. Não atualizei as fofocas. A gente fica falando, se atualizar as fofocas, precisa atualizar para a gente falar, senão não fala. Mas você comentou que ele é indiano, de origem indiana, né? Tem algum contato que ele ajuda. Atualmente, em Londres, em Inglaterra, a Índia manda lá na Inglaterra. Sim. É a invasão do processo de vida Commonwealth. Eles estão pagando, entende? O passado, do jeito que os americanos estão pagando com o Vietnã. Por exemplo, você vai na Califórnia, às vezes você chega assim, tem um bairro inteiro só de vietnamita. Aquilo é do Vietnã. Sim. Estados Unidos está pagando. Quem mexeu com guerra vai ser inevitável. Mas ele é Eu penso que daqui a uns tempos nós vamos ter muito mais gente, não vai só o Obama, não. Vai ter muito muçulmano nos Estados Unidos, devido à invasão do Iraque e Afeganistão. Agora, isso vai ser inevitável. Sempre esse povo vai para quem conquistou. Não tem jeito. Pelo seu conhecimento, ele fica lá, então, no centro de Londres mesmo? Não, eu vi no centro de Londres. Eu não sei se você sabe, foi lá no Soho. Lembra do Soho? Sim. Pois é. Agora, vocês estão conversando. Eu conheço mais Londres que vocês, pelo que eu já vi. Então, vocês não sabem bem onde é que é o Parque das Pulgas, lá no norte, aquele negócio, quer dizer, estão por fora. Mas agora, o que se passa? No Soho, vocês vão ver, nem sempre lá é bom, não. Então, as coisas... Tem certas ruas que eu não descia do carro, do táxi, lá dentro. Eu andando de limusine, não descia da limusine, de medo, de dia. Agora, eu sou lá em Londres e em determinados bairros de New York também, eu não descia do carro, sabe? O Harlem, por exemplo, teve uma certa época que eu não descia, nem de dia, que era um perigo. Tem? Agora tem um bairro lá em Londres que é Whitechapel e Bethnal Green, que é onde fica concentrada a comunidade indiana. Você comentou alguma coisa? Ele é superior a isso, ele não está preso ao processo, não. Ele vê a coisa para ajudar o processo do governo. Entende? Para ver como é que fica. Lá é difícil demais. Por quê? É um processo fossilizado.
É um dos lugares que tem mais a concentração do passado. Tudo é tradicional. Tudo é, entende? Conservantista. Não é conservadorismo só, não. É conservantismo, é muito pior. Então isso tudo tem que ser... E ele está numa faixa de 30 anos, é isso que você falou? Atualmente eu não sei como é que ele está, né? Já faz muitos anos que eu vi as coisas dele. Mas a média de idade dele é jovem? Ele é novo, ele não está ainda na terceira idade, não. E a gente que está lá em Londres, o que a gente pode fazer para tentar acessar alguma coisa, Entre em acessar as contato com energias? esses dois aqui, ó, porque eles estão bem assistidos. Eu estou lá com eles, eu estou lá em Londres com eles. Mas o que a gente pode fazer para tentar se acessar? comprometendo, Valdo. Tá. Ela está lá com a gente, vocês escutaram, né? Data público, então, olha só. Passagem comprada já? Agora, qualquer coisa você pede, ela assina um documento para vocês. Mas ela é boa, ela é capaz de fazer essas coisas tudo certo aí. Sim. Desculpa, professor. É o seguinte, eu gostaria de saber se esses serenões, eles são encarnados. Tem encarnado e tem desencarnado. Entendi. Tem cara que está caindo fora, está virando consciência livre. Quanto aos encarnados, ele tem lucidez disso, então quando eles... Não, ele tem lucidez o tempo todo, até na vida fetal. E por que Você entendeu o que eu falei? Não, Vida fetal. Perdeu a listagem nossa. Olha lá a listagem. O que é a vida fetal? Onde é que está? Até na vida fetal, ele é lúcido. Então sai dessa. Não entendi. Então quando ele volta para o corpo físico, ele lembra de tudo que ele não perde a noção hora nenhuma. Entendi. Ele é lúcido, ininterrupto. E por que você... Por isso que é bom você começar a ter projeção de consciência contínua. Esse é o objetivo, na verdade. Esse é o caminho. Mas por que eles não se pronunciam, então? Porque ele tem um anonimato. Você precisa estudar isso, tá? Você não leu nada? Vai ler depois, ó, cresça e apareça, ô Lígia. Dá um jeito. Dê tempo. Dá um jeito, né? Oi. Talvez a pergunta dele fosse por que eles não fazem contato com a conscienciologia ou hoje com a difusão, né? A facilidade de se encontrar, os afins pela internet. Não, por exemplo, nós temos aqui os pré-serenões de alto gabarito, que eu já falei, por exemplo, o Loche, ali. Aí tem o Felipe aqui, ó. Tem o Igor ali. E outra coisa, tem um Master lá, ó, que é muito mais sério. Olha o cara. Professor, voltando ao tema da hiperatividade que ele levantou, que eu gostaria de perguntar o seguinte: eu sou muito impulsivo e compulsivo também. Aí eu gostaria de saber o quanto tem de assédio na hiperatividade. O quanto um assediador pode causar uma... Depois de um certo nível, sempre tem assédio. Quando aquele nível fica anômico, ou seja, quando dá um processo de caos, que a pessoa perde as estribeiras, que a vida fica toda desconjuntada, desregula tudo, aí já tem assédio. Porque, por exemplo, no meu caso, é muito na parte Você não tem isso, não. Não, mas eu como muito, eu faço as coisas... Ok, mas é você, isso é erro seu. Isso chama autoassédio. Você é um dos maiores assediadores humanos que já apareceram aqui esse ano. E olha que nós estamos no fim do ano. Assediador humano quer dizer só da pessoa, autoassédio. E como funciona esse autoassédio? Você é clássico. E outra coisa, morrendo de medo das coisas, porque ele nunca pegou um livro nosso. Só fala à distância. Não me toque. Não. Não, mas o autoassédio, você poderia explicar um pouco melhor como seria? O autoassédio é a base de todo assédio. Não existe heteroassédio. O assédio de outra consciência sobre você, se você não tem um autoassédio para predispor aquele heteroassédio. Entendeu? Agora, o autoassédio é o mal da nossa evolução. Todo mundo aqui, às vezes, fica marcando passo por causa do autoassédio. Então, é preciso acabar com a priorismose. Por exemplo, a doença crônica da pessoa tem uma ideia fixa e ela não sai daquela ideia. Ela não quer saber de neofilia, uma ideia nova. Ela tem neofobia, ela tem medo. Você tem uma parte assim. Você tem um pouco de neofobia. Valdo. Isso é um fato. Valdo. Alô? Desculpa. Já que você não me deixou falar da outra vez, Pode a minha falar. amiga disse aqui que há que meter-se. Então eu estou me metendo. Como é que é?
Então, eu tinha uma curiosidade, eu queria saber, ou de você, ou de algum expert aqui em dupla evolutiva, até que ponto seria evolutivo e até que ponto seria patológico o jogo da sedução. A questão da pessoa mudar a sua aparência e perder tempo e energia com isso. Isso aí eu sempre tenho, dois que eu falava isso no curso sexomático. A sedução, por exemplo, positiva, é aquela mulher que fica esperando o maridinho às 7 horas da noite na sala, de negligê, perfumadinha e arrumada. Ela abre a porta para ele. Essa é uma sedução natural. Agora, a outra sedução patológica, esquisita, é aquela que vai vender enciclopédia lá na casa do Arlindo e puxa a saia assim para aparecer a coxa. Essa é comercial. Isso é outro tipo de sedução errada. Tá certo? Por aí não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do investimento, a energia e o tempo, principalmente no caso das mulheres, em se mexer com a aparência, aquela original de fábrica. A mulher ela tem que cuidar de si, porque o ginossoma existe há milênios, é muito antes do Viagra. E é o maior efeito que existe, é o ginossoma, não é o Viagra. E até onde vai a feminilidade e artificialidade? Pergunta para a mulher, vê o jeitão dela, cada uma tem seu limite, vê o jeitão. Eu queria saber no ponto de vista evolutivo, o que é que você acha? É necessário que haja feminilidade, para isso é que foi feito o ginossoma. Mulher nenhuma recebe o panícula de pouso, todas essas curvas à toa, ela tem que saber aplicar isso aí. Mas a gente não vê mundo com cabelo esticado, de maquiagem. Eu estava falando com uma amiga minha sobre isso, que ela é bici. Você sabe o que é bici? Bici quer dizer bicicleta. Bicicleta quer dizer magrela. Então é uma pessoa magrela. Então ela não tem curva demais. Então ela começa a ficar tudo quadradinha e ela esconde atrás do taco na hora que ela vai jogar sinuca. Que é tão fina que não aparece. Você está entendendo como é que é? De modo que é necessário que haja curvas. Agora, são as chamadas curvas perigosas da estrada da vida. Essas são as mais perigosas que tem. Não são as curvas aí da estrada aqui do Paraná, não. São essas outras, essas que são as difíceis. Isso faz parte do serviço. Tá claro? Não esclareceu não, mas acho que tá bom por aí. Valdo, agora aqui. Sim. Em relação à hiperatividade, assim, é bem interessante, porque depois de uma certa idade, a pessoa se transforma, acho que a sigla é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção. Não, isso aí já tem desde o início, é déficit de atenção. Sim, mas assim... Por isso que eu perguntei sobre o processo de dislexia. É bem interessante, porque assim, grande parte das pessoas que foram muito inteligentes, tipo Mozart, Beethoven, Henry Ford, eles tinham esse tipo de transtorno, no caso. Mas o que eu notei, por exemplo, na escola, eu nunca estudava. Eu sempre passava direto. Eu estudava toda a matéria no final do período e sempre passava. Eu só repeti de ano uma vez porque eu desisti na fase da recuperação. Eu não queria. Então, assim, é bem interessante porque você tem você não consegue ter tanto foco, você tem um déficit de atenção muito grande, mas a capacidade de raciocínio é bem grande daí. Você é o seguinte, fale menos e escute mais. Isso é a base. Na sua idade, isso é ideal, ainda mais com hiperatividade. Pondere bem isso, que às vezes vai te ajudar muito. Mas o termo de hiperatividade, se alguma coisa relativa é benéfica em relação à inteligência, raciocínio? Não, você precisa de ver o livro da minha mulher, que chama Hiperatividade Eficaz. Você ainda não leu? Não. Depois você vai lá embaixo, vou pedir uma pessoa aí para dar um livro para ele. Tá? Alzira, você dá um livro para ele, Hiperatividade Eficaz. Ela vai te dar um livro para você estudar isso com calma. Vou ler esse livro. Você já esteve aqui antes, né? Pois é, mas ele esteve até antes e ainda não viu nem esse livro. O cara é hiperativo, você está vendo que ele você está um pouquinho piradinho. Piradinho, um pouquinho. Mas tá. Né? E depois dessa, isso é uma coisa séria. Agora, gente, o caso nosso é que está mais ou menos na hora já, não está? Quero lembrar para vocês que hoje é quinta-feira.
dar aí a lista, doutor? Não teve mais ninguém, não, né? Por favor, solicitamos desligar os celulares. Obrigado. Meu coração ficou extremamente agitado, né, durante a maior parte do tempo. Aí eu respirei um pouco mais, assim, para... Eu senti uma trepidação, ainda ficou uma trepidação aqui no tronco, né?
E aí mais no finalzinho que eu senti mais acalmia, mais tranquilidade, mas estava bem agitado, assim. E você, como é que foi, doutor? Eu senti também o coração agitado no início, depois senti a acalmar e senti aqui energia, como se fosse aqui uma presença também, aqui assim atrás de mim. E depois senti a energia entrar por aqui, entrar tipo por dentro da espinha. E depois, no fim, assim, como se tivesse as pernas em estado vibracional. E a energia também, assim, para o fim, também a vir. Você está sentindo bem agora? Sim, Tá bem? sim, estou bem. E o chefe, como é que foi? Na realidade começou antes, quando eu estava ali sentado. Começou lá. Da mesma forma que na passada quinta-feira comecei a ter espasmos nas costas e ectoplasma a sair pelo nariz. E aqui senti como se estivessem a mexer no meu cérebro. Parecia que o cérebro estava a mexer lá dentro. Senti também a coluna toda acesa e senti o ar grosso. Tinha dificuldade, ainda tenho. E como se estivesse a pulsar todo. Agora você está se sentindo bem? Estou assim... Tá um pouco desconcendido. Né? Agora, o que eu notei aqui hoje também é o seguinte, parece que tinha, de vez em quando, umas lufadas, né, de vento. Você sentiu isso? Eu não sei, o ar-condicionado é o mesmo sempre? É? Porque tinha como se tivesse uma lufada. E às vezes esfriava. Sim. O negócio vinha de novo, etc. Tal. Eu não sei se o ar-condicionado influiu nisso. Agora, de modo geral, então vocês estão mais ou menos vivos, né? Então, tá bem, né? Mais equilibrado, ou menos. Mais ou menos. Agora, foi muita energia para esse processo de lufada, você está entendendo? A coisa vinha. Vinha em ondas. Como se estivesse no mar. E outra coisa foi, eu estava de olhos fechados e tive uns lampejos de ver esta visão que tenho aqui de olhos abertos. E muitas faces a aparecer. Então tá bom. Você está desenvolvendo suas coisas, o negócio está aí. Viva Portugal. Tá bom. Então foi tudo bem, né?
pouco nervoso. Um pouco nervoso ficar aqui. Eles mexeram com você profundamente, eu vi a energia envolvida. Né? Você está sentindo bem agora? Como é que Não, tá? sim, estou bem. Tá bom. Tá bem? Também. Então tá bom. Ele sabe tudo, né? Sobre tudo. Agora, e a Josiane, como é que tá? Na hora que eu estava ainda no outro atendimento que eu estava esperando, eu senti um pouco de descoincidência. E eu comecei a tremer muito, e até agora, a hora que eu sentei aqui, muito tremor nos olhos, não conseguia quase ficar com o olho fechado. E muito frio, senti bastante frio, estou com os pés e as mãos geladas. Depois o Youssef pega as suas mãos e aperta. Tá certo? E eu senti, foi um processo assim, muito no rosto. Como se fosse energia assim, saindo, feito... Eu estava assistindo o povo aí por causa disso. Hoje tem uma porção de gente aí. Como a se assistência fosse... deve ter visto assim, alguma coisa nesse sentido, mexendo no seu rosto para ir para lá. Saindo assim, como formando assim, um comprido, né? E chega um determinado momento, parecia que eu perdi a respiração. Quer dizer, não é que eu tenha perdido a respiração. A sensação. A sensação de aí que não precisa respirar. Descoincidência. Que não precisa respirar, Mas foi agradável, uma sensação muito boa. Deu assim, agora eu estou com uma sensação mais... Isso aí é feito da descoincidência. Assim, aquela sensação assim de bem-estar que eu estou sentindo agora. Antes eu estava um pouco ansiosa, nervosa, já tinha dado aquele peti com geral. Eu tive a ideia de muito repuxo de água. Eles estavam mexendo. Eles andaram mexendo com a água junto com a energia daqui para assistir alguém. Muito seriamente. Agora, cheio de repuxo. Água. Todo jeito. Entende? Que às vezes é o processo para mexer com a energia, dependendo das pessoas. Isso às vezes, eles fazem sabe o casamento? Mas assim, eu estou no rosto. Você sentiu isso também, né? Assim, feito como uma tromba. Feito uma tromba, uma tromba. Isso. Vocês estão bem. Que bom. Gente boa. Qualquer coisa é o caso de chamá-la para servir de doadora de energia. Estamos aí. Estamos aí, professora. Obrigada. As coisas demoram menos, né? Hoje é um dia que está tudo vapt-vupt aqui, é muita energia que tinha. Agora, o negócio está assim, pode ser do ar, mas agora que tinha uma espécie de lufada fria, muito séria, tinha. Não é só do ar, não. Vocês sentiram aqui, o negócio é ver o ar que está ligado a mais, qual é esse? Mas a maior parte sentindo é da frente aqui, ó. Aquele lá está ligado? Tá. Então, que é esse? Não. Pois é, na primeira. Agora, na segunda, eles estavam mexendo com água fora daqui. Eu vi jorro de água, tudo quanto é lado. Essa foi a última do ano, tá? Número 63. É? É a última do ano? Semana que vem já é o seu curso. É o meu curso, né? Na quinta-feira mesmo. Então, essa foi a última mega euforização do ano. Ele falou que Não, é dia 23, né? Na próxima quinta-feira. Ele está falando que é quinta que não tem. Dia 30. Dia 30 tem um. Então ainda tem mais um. Ainda tem isso vai ter. Então tem mais um. Então tem só mais um. Agora, vocês têm pouco tempo para aproveitar esse ano. São só 15 dias que vocês têm. Hoje é dia 16. Tem que dar um jeito aí para pensar nisso, né? A ver como é que faz. O que vocês não fizeram? Tem 15 dias para acabar. Como é que fica? Cadê o livro?
E outra coisa, cadê o verbete? Cadê o verbete? É uma vergonha. Aqui, ó, eu desejaria que uma boa parte de vocês anotasse. Estou terminando esse ano com déficit. Não fiz o verbete da enciclopédia. Escreve isso lá. Isso é muito importante. Para a gente levar em consideração, né, o próximo ano, 2011. É coisa séria. Professor Agora, Valdo. o ano que vem é 2011. Está para mim. Vocês precisam ter cuidado comigo. Cuidado comigo, cuidado. Né? Eu vou dar uma geral aí na história. Quem não fez verbete esse ano, o ano que vem vai ser mais difícil, porque a gente vai apertar mais. Tem que fazer mais força. É o jeito. Professor? Sim. Aqui na próxima quinta é o seu curso de assistência inegóica. Hein? Na próxima quinta-feira é o seu curso. Pois é, mas o meu curso, você tem razão, não vai ter. Além dessa. Então ainda tem dia 30. Então tá. O próximo agora é dia 23, não é isso? Agora, vocês já viram o horário, eu preciso pegar aí os dados do horário para eu falar que o povo quer sabendo. É bom eu começar a falar nisso agora, que só tem uma semana, né? Vocês têm aí o horário direitinho? Onde é que está aquele? Tem um... você tem aí, você me empresta aí, você me dá um desses? Hein? Não tem horário não. Então vamos estabelecer o horário. 8 às 10 e 1 às 3, pode ser? É isso? É. Então, ó, é das 8 às 10 e de 1 às 3, tá certo? Dia 23 de dezembro, quinta-feira. Aqui está falando que o curso é gratuito. Tá bom? Pelo menos saiu aqui, está falando aqui. É isso? Então, às 8 horas nós estamos aqui para ter a situação. Pessoal, o curso é gratuito, mas a pessoa tem que passar na recepção e deixar o nome e fazer a inscrição efetivada em função dos lugares aqui, tá ok? Não, e saber também o tanto que tem que dar de verbete para a pessoa, tal, os dados do curso. É para saber o número. O curso está lotado já. Hein? Já está lotado o curso. Mas lotado para quanto? Não tem vagas, é isso que você está querendo dizer? Já tem 360 pessoas? Já tem está estudo? lotado. Tem certeza? E quanto? Aqui cabe 400, vocês colocam cadeira, é gratuito. Sim. Vai ter que colocar extra, mas mesmo assim a pessoa tem que procurar deixar o nome na recepção. Quer dizer que vai ter mais gente. Se o povo aparecer, vai ter mais gente. Vai bater o recorde desse ano, esse aí. Né? Mais gente, é isso? Agora, traz cadeira, tá? Põe aí nesse corredor em cima aí, ó. A passarela. Fala aí. Pessoal, quem está aqui e não está inscrito no curso e tem intenção de vir para o curso, não está inscrito e gostaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só aqui tem uns 10 pessoas. Ô Nígia, você vai estar aí? O curso poderia ser online também? Poderia ser online? Que aí atende as pessoas que isso não não é se comigo, eu falo, eu só falo, eu não mando. Professor Baldo. Sim. Professor Baldo, aqui. Pode falar. Eu queria falar a respeito da vivência da megaforização. As duas vezes foram muito diferentes. A primeira eu senti essas correntes de ar e muito assistência no coronochac. E na segunda vez foi tudo muito mais tranquilo. O tempo passou, eu não senti a passagem do tempo. Foi muito
importante, muito diferente, né? Agora, Cris, é por isso que a gente não tem um terceiro tempo, senão a pessoa vai dormir. Está entendendo? Porque depois que ela se sentiu bem, né, a tendência aliviou, a tendência vai ser essa. A gente não pode fazer um terceiro tempo. Tem que ser só 2. Não cria problema. Você sabe que a rigor mesmo até que isso aí tem sua razão. O negócio é mais sério. Mas olha, de modo geral, todo mundo está passando bem aí? Como é que está? Uma outra coisa, quantas pessoas tem aqui hoje, hein? Você sabe? Pode olhar? 110. 110? Uhum. Eu achei que parece que tinha mais gente, por causa da assistência. Tinha mais gente eu fiz também, entende? Você sabe que às vezes tem relação uma coisa com outra, hein? Olha, cadê o microfone? Alô? Não precisa de bater. Não, eu não bati não, só encostei o dedo. A minha percepção foi de muitos rostos aí, a turbina descendo, e num determinado momento, para mim, o padrão foi esse. Fazia um movimento tipo nuvens, como tivesse mesmo as nuvens rodando numa ventania, assim, se movimentando, e de repente começaram a aparecer rostos, vários rostos. E eu percebi a alteração do cardíaco da menina. No início, eu falei assim, mas isso não é meu, eu estou bem. Aí eu percebi que não era meu, era de alguém do campo, logo acalmou. Agora, deve ser por causa do curso que apareceu, e pelo menos eu detectei, a presença do evoluciólogo, que ele apareceu uma vez lá numa qualificação docente em Saquarema, que eu participei. Na dinâmica, eu percebi essa consciência lá. Aí eu acho que é por causa dos cursos, né, que estão tendo aí no final do ano. Vamos ver, né? Aí com a turma. Muito bom. O mais, o povo está tudo inteiro, né? Está completo aí. Agora eu estou vendo que o Hernande hoje veio acompanhado. Que é uma coisa rara. A coisa rara era aparecer aí assim. Hein? Né? Isso não é todo dia, né? Negócio sério. Agora, de modo geral, minha gente, o caminho é por aí. Agora, próximo aí, a próxima quinta-feira, a mega euforização vai ser de manhã e de tarde. Né? Vamos trabalhar com a energia aqui. Trabalhei. Agora vocês vejam bem, aqui cabe 400 pessoas. Hoje tem 110. Seria 1/4 dessa realidade. Quando junta tudo, é o senhor problema. Agora, a gente tem que escutar muito, são as perguntas do povo, porque quando tem mais gente aqui, precisa escutar muito as perguntas. Vamos ver como é que a gente faz isso para eu responder tudo mais sintético e direto, né? É o jeito para trabalhar com isso. Sim, agora me conta, e a listagem nova? Você deu para eles? Já? Agora, a minha está onde? Foi? Eu não sei, está na mão dele, né? Já está com você, né? Então tá. Está ótimo. Olha, obrigado por isso aqui, vai me resolver. Hein? Foi? Então está tudo ok, né? Obrigado, viu? Valeu. Nós vamos entrar aí, eu quero falar para vocês, com 20 verbetes novos, porque vocês não entregaram todos os 20 que a gente precisava. Não. Vamos ver se daqui a 20 dias vai dar, pelo menos, né? Agora, tudo indica que é só o ano que vem. É uma pena, porque eu estava esperando para fazer isso ainda esse ano. Vocês ficam me devendo.
Isso vai entrar na ficha de cada um. Não, o ano que vem está na cara, né? Agora eu quero ver quantas 20 listas de 20 nós vamos ter o ano que vem. Eu estou falando de uma. Não, o caso é o seguinte, eu vou chegar aqui e ficar quieto. Eu hoje não trouxe presidente, estou esperando de vocês. Estou em greve. Greve de silêncio. Greve de silêncio. Foi. Não publica enquanto vocês não começarem a publicar. Chantagem é chantagem, né? A gente tem que ter. É um processo de greve de fome. É a mesma coisa. Você devia ver isso, como é que é. Agora, eu ainda, até o momento, ainda não tenho uma explicação plausível, racional, por que a turma atrasa os vermelhos. Nada de todos os argumentos que me apresentaram me convenceram. Eu tenho uma leve impressão, lá dentro de mim, mas eu também, isso é apenas uma impressão, de que seja que a pessoa está com medo de enfrentar as perguntas aqui. É o medo do posicionamento. Por quê? Aqui é diferente do Consim Cobaia. Como é que fica? Vocês têm alguma explicação para isso? Você, Cris, que está vendo essas coisas, eu não vejo saída para isso aí. Não consigo explicar, não consigo ficar no sapato dessas pessoas para entender a reação que elas têm. Não dá, não entendo. Sim. Professor, eu conheço uma pessoa que está com medo de enfrentar as perguntas. Ah, lá, tá vendo? Ele conhece alguém que está assim. Então, o que o senhor poderia falar para essa pessoa? Não é uma amiga. Não é uma amiga. Mas olha, eu acho isso tudo uma tolice. Outra coisa, todo mundo que está com medo fala para mim que eu vou ajudar. Porque eu estou aqui, né? Eu seguro a barra. Aí eu pego a palavra da pessoa e falo no lugar dela, ajudo, dou encaminhada, acrescento. Pois é. Então, esse medo também eu não vejo razão como uma desculpa ou justificativa. Você não está sozinha, a gente está aqui. Afinal de contas, eu não sou bicho-papão e nem vocês são. O problema é esse. Não, agora, tem aquele cara que chegou para mim e assim, não, Valdo, mas tem gente que tem medo por causa da represália. Mas o que significa isso? Não, porque a pessoa já acabou muito com os outros, ela agora está com medo, né? Isso aí pode ser algum caso, principalmente de homem, algum homem por aí que é um pouco precipitadozinho, pode ser essas coisas todas, isso pode ser. Agora, se vocês descobriram alguma coisa nesse sentido, vocês me falam, que até o momento eu não sei exatamente qual é a causa disso aí. Agora, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 110 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online. Hoje vamos ter 5 recados. Antes, eu gostaria de dar um aviso. Hoje, às 19 horas, no auditório da biblioteca, acontecerá a apresentação do laboratório de ectoplasmia a cargo do professor Hermange Leite. E os recados de hoje são Loche, balanço existencial, Alexandre e Max, lançamento de livros, Virgínia, prática da tridotação, Rosa, programa, verbetografia, e o congressamento, Alexandre Martins, Eduardo Martins e Alexandre Zaslaski. E o Eduardo vai falar sobre amigos enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês, durante o congressamento, nós teremos um stand, o Amigos da Enciclopédia, com um cafezinho, para vocês visitarem lá, conhecer o stand, ficar com a gente lá no congressamento, conhecer mais sobre as ECs.
E no stand a gente vai ter um sistema de computação lá, um computador, para que a pessoa possa explorar um pouco mais e conhecer um pouco mais o HoloServer e também algumas outras novidades lá, que a pessoa vai ter acesso lá no stand. Lembrando que no dia 26 agora, no domingo, nós vamos sortear esse Kindle, que é um leitor digital, um e-book, tá? Ele é produzido nos Estados Unidos pela Amazon.com, e esse Kindle ele vai ser turbinado, a gente vai colocar várias obras de conscienciologia dentro dele. Para a pessoa poder viajar, poder ler em qualquer lugar. Ele também tem um recurso que é o 3G, como se fosse um celular. Você acessa a internet, no caso, o site da Amazon, e pode baixar jornais, revistas, comprar livros a qualquer hora. Tá ok? Então é o nosso presente aqui de Natal, que nós vamos sortear no dia 26 de dezembro. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de aproveitar para divulgar o curso Balanço Existencial, foi falado aí durante a tertúlia. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela. Então ela vai fazer um verdadeiro inventário sobre as suas realizações, os seus erros, as suas omissões, as suas conquistas, os resultados que ela vem obtendo na execução da sua PROEX. A partir dessa avaliação, ela vai elaborar um planejamento existencial. Onde ela quer chegar nos próximos anos? Quais são as metas, estratégias? Então a proposta do curso é durante 4 dias, que vai ser no próximo carnaval, agora no ano que vem, 2011, do dia 5 ao dia 8 de março, então sábado de carnaval até terça-feira de carnaval, com em torno de 20 professores, uma série de atividades para ajudar a pessoa a fazer isso. Então vale a pena se organizar. A gente sabe que o dia a dia, o corre-corre do cotidiano, dificulta a pessoa para fazer um pit stop sobre a sua vida, né? Um pit stop existencial. E durante esses 4 dias a pessoa vai poder realizar. No último dia, na terça-feira, ao final do curso, após o curso, nós vamos ter o jantar, que é de confraternização dos amigos da enciclopédia. Então também aí, fazendo essa parceria, o professor Eduardo vai poder falar mais detalhes. Pessoal, só lembrando que nós temos 200 lugares, tá? Nós ganhamos, né, não tivemos custo algum com o Hotel Bourbon, aqui na Avenida das Cataratas. Então a gente quer reforçar isso, são apenas 200 lugares. Então as pessoas que forem participar do jantar precisam deixar um nome, a gente vai com calma aqui mandar para vocês mais informações, mas desde já, as pessoas que estão aí prevendo, né, vir a Foz do Iguaçu no Carnaval, para o balanço existencial, já confirmar a sua presença. E a gratuidade é só para quem é amigo da enciclopédia. Então é importante deixar isso claro. A dupla vai ter um custo. A gente convida a dupla para participar do programa Amigos da Enciclopédia e no jantar de graça. Tá ok? Mas a gente vai dando mais informações para vocês sobre o encontro. E lembrando também que na quarta e quinta-feira, na semana da Max Proes Grupal, nós teremos as oficinas da enciclopédia. Tá? São oficinas gratuitas oferecidas para os amigos da enciclopédia. Então, também, da mesma forma, as pessoas vão precisar se inscrever antecipadamente. Com calma, a gente vai dar mais informações para vocês já no início de janeiro. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para reiterar o convite para o duplo lançamento de livros agora na próxima quarta-feira. Nós temos o livro Síndrome do Ostracismo, do professor Maximiliano Heimann, e o livro Inversão Existencial, do Alexandre Nonato, Alexandre Zaslavski, o Felipe Copo, Silvia Muradas e o Flávio Amaral. Tá? Vai ser na próxima quarta-feira, no Discernimento, às 19h30. Dia 22, né? Logo depois do fórum da TENEPS. E também outro detalhe, vai ter para o pessoal teletertuliano que não puder estar presente, a gente vai fazer a transmissão online pelo site da Assinvex, www.assinvex.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Assinvex convida a todos vocês a participar do curso Prática da Tridotação Existencial, aprofundando nas 3 dotações: Parapsiquismo, Intelectualidade e Comunicabilidade. Vai ser o curso no Rio de Janeiro. Vai ser epicentrado pelo núcleo da Assinvex em Rio de Janeiro, que vai ser pela primeira vez em um ambiente universitário, né? E então vai ser na universidade. Vamos contar com a presença do EPICOM Félix Wong,
e a personalidade pesquisada vai ser Leonardo da Vinci. Convidamos a todos vocês e para maiores informações podem ser no e-mail cursos@sembexis.org. Obrigada. Boa tarde. Para convidar vocês para o programa Verbetrografia Intensivo, que a gente vai fazer agora no próximo ano, agora no início do próximo ano. Ele é um curso semipresencial, onde nós vamos ter 3 encontros virtuais e nós vamos ter a parte maior dele presencial, do dia 9 a 13 de fevereiro. Contamos com vocês. Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais uma chamada para o congressamento, Holo Summer, congressamento dos voluntários cognopolitas, agora em novo formato. As atividades do congressamento iniciam amanhã, 17 horas, na Câmara de Vereadores, com o lançamento do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília, do Alexandre Nonato. Nós vamos lançar na Câmara de Vereadores o livro. Depois, 19h30, nós temos as atividades no discernimento. Nós vamos lançar a maquete da Ágora Cognopolita, que é uma proposta de convivialidade para Cognópolis. Teremos o Everton Ferri, que é um grande mímico, está presente, assistiu a tertúlia aqui hoje. Show musical e aulas de dança de salão, isso na sexta-feira. E no sábado, o ponto alto que a gente vê é a Feira Cognopolita. Já tem vários feirantes confirmados, a gente vai ter bazar. Está um clima bastante interessante de convivialidade. Os feirantes eles estão muito eufóricos até, bastante motivados pela oportunidade de ter mais um local para venda de produtos e para poder interagir aqui com o bairro Cognópolis. E no sábado à noite, temos uma série de atividades durante o sábado, mas é interessante no sábado à noite frisar, nós vamos ter uma orquestra de violões. Ontem nós conhecemos o maestro, vimos o nível da orquestra, é muito bom. Show musical também com o Magno, vai tocar MPB. E no final do dia, a imersão no cosmos. Domingo a gente tem a dinâmica energossomática, uma dinâmica parapsíquica, com 2 epicons no discernimento, e vai ser aberta para todos os colegas cognopolitas que quiserem participar. A Virgínia vai falar sobre a Biocan, que ocorre no sábado de manhã. Isso mesmo. Vai ocorrer a Biocan no sábado a partir das 8 da manhã até as 12 do meio-dia. Então, aí aproveitem para fazer tanto exercício físico como para fazer um trabalho energético em interação com a natureza. E ficam todos convidados. Pessoal, um convite só especial para o lançamento do livro do Alexandre, amanhã, às 17 horas, na Câmara de Vereadores. Então é muito importante que todos aqui da Cognópolis participem desse processo. É um processo bem interessante do ponto de vista político, social. É um lançamento, é o primeiro livro lançado na Conscienciologia que faz um rapport mais direto assim, com as questões políticas, as questões de Brasília. E o processo político de Foz do Iguaçu é importante ter contato com esse tipo de informação um pouco mais elaborada do ponto de vista da Conscienciologia. Então a gente queria fazer esse convite especial, quem está aqui em Foz, para amanhã dar um pulinho às 17 horas na Câmara de Vereadores e prestigiar o lançamento dentro da SOCIM, aqui em Foz do Iguaçu, do livro do professor Alexandre Nonato. Obrigado. Guardamos vocês. O verbete eleito para amanhã é modelo contíguo, especialidade autoevoluciologia. Obrigada e boa tarde a todos.